Olá, alunos do curso técnico em eletrotécnica. Essa é a segunda APNP da disciplina de máquinas elétricas. Nessa aula, a gente vai trabalhar com os motores, falar sobre os motores de corrente contínua. A gente vai ver os princípios de funcionamento, os aspectos construtivos e os tipos de ligação desse motor, que você pode fazer com esse motor. Para ter diferentes resultados aí, nós fazemos diferentes combinações aí de ligações. Eu fiz uma inversão, né? Na aula passada eu comentei que hoje, na segunda aula, seriam os geradores, mas eu vou preferir mudar e começar com os motores de corrente contínua primeiro, e daí na semana que vem a gente fala sobre os geradores. Bom, para que a gente usa o motor de corrente contínua, né? Qual é a aplicação desse motor? Em circuitos de corrente contínua, obviamente, né? Por exemplo, em automóveis, né? Nós temos aí os motores de limpador de para-brisa, do vidro elétrico do carro, né? Brinquedos de criança, você tem também os motores de corrente contínua, que são alimentados por pilha ou bateria, né? Então, geralmente, onde você tem circuitos onde a fonte é de corrente contínua, você usa motores de corrente contínua, né? Obviamente. E, além disso, você tem aplicações de grande porte, né? Como é o caso da que usa da aplicação para esse motor aqui, com motor grande, né? De corrente contínua, que é quando você precisa ter bastante torque, ter muito torque em baixas velocidades. Então, o que acontece? Antigamente, o controle de velocidade e torque ele era melhor, né? Só existia um bom controle de velocidade e torque em motores de corrente contínua. Eles são excelentes para isso, tá? Então, antes da eletrônica de potência, quando você precisava ter muito torque, partir com muito torque e baixas velocidades, desculpa, em trens elétricos, em metrô, né, em pontes rolantes de usinas siderúrgicas, onde você precisa de muita força e baixa rotação, a única possibilidade era utilizar um motor de corrente contínua. Com o passar dos anos, com o advento aí da eletrônica de potência, isso daí mudou, né? A eletrônica de potência ela permitiu que motores de corrente alternada fossem usados para essas aplicações com quase a mesma eficiência, tá? Mesmo assim, em alguns equipamentos ainda se usa os motores, alguns equipamentos grandes, né? Ainda se usa esse motor de corrente contínua por conta dessa grande capacidade dele de trabalhar com torque em baixa rotação, né? O princípio de funcionamento desse motor, como é que o motor CC funciona? Bom, basicamente o motor CC, como todo motor, vai se basear na interação de dois campos eletromagnéticos, né? Um campo vai ser o campo fixo, que está representado aqui nessa imagem, né? Então eu tenho um ímã aqui, polo norte e polo sul, e obviamente um campo magnético que existe entre esses dois polos aí, né? Representado por essas linhas de campo. Sempre por convenção, né? Como vocês viram lá em eletromagnetismo, saindo do norte, as linhas de campo saem do norte e vão em direção ao sul, tá? O sentido da seta aqui, né? E eu tenho também o campo em um condutor elétrico, né? Que seria um fio, por exemplo, né? Está representado aqui, ó, nesse círculo mais escuro aqui. Esse pontinho aqui, ele está indicando para mim que a corrente ela está saindo da tela, né, do plano da tela aí, do seu computador ou celular, né, ela está saindo e indo em direção a vocês, tá? É isso que está sendo indicado com esse pontinho aqui, ó, né? A corrente está saindo do plano da tela. Se vocês usarem a regra da mão direita que nós vimos lá, o polegar aponta para o sentido da corrente, no caso está saindo do plano da tela, e os meus outros dedos aqui eles vão dar para mim o sentido do campo magnético, né? Então eu tenho um campo magnético no sentido aí anti-horário. Bom, o que acontece então se a gente pegar esse condutor aqui e jogar ele dentro desse campo aqui? O campo magnético fixo vai interagir com esse campo do condutor e eu vou ter como resultado disso uma força resultante, né? Uma força que vai tender a empurrar esse condutor, a forçar esse condutor para alguma direção, que é o que está demonstrado aqui no próximo slide. E para onde vai ser essa força, né? Para determinar para onde que vai ser essa força, nós podemos utilizar a regra da mão direita para motores,
que ela está representada aqui na figura 4. Né? Então, nós podemos ver como é que a gente usa essa regra. O meu dedo indicador, ele vai apontar para o sentido da corrente elétrica. Os meus outros dedos aqui da mão, os meus outros 4, ele está indicando para mim que a corrente ela está saindo da tela, né, do plano da tela aí, do seu computador ou celular. Né? Ela está saindo e indo em direção a vocês. Tá? É isso que está sendo indicado com esse pontinho aqui. Ó, né? A corrente está saindo do plano da tela. Se vocês usarem a regra da mão direita, que nós vimos lá, o polegar aponta para o sentido da corrente, no caso está saindo do plano da tela, e os meus outros dedos aqui eles vão dar para mim o sentido do campo magnético. Né? Então eu tenho um campo magnético no sentido aí anti-horário. Bom, o que acontece então se a gente pegar esse condutor aqui e jogar ele dentro desse campo aqui? O campo magnético fixo vai interagir com esse campo do condutor e eu vou ter como resultado disso uma força resultante, né? Uma força que vai tender a empurrar esse condutor, né? Forçar esse condutor para alguma direção, que é o que está demonstrado aqui no próximo slide. E para onde que vai ser essa força, né? Para determinar para onde que vai ser essa força, nós podemos utilizar a regra da mão direita para motores, que ela está representada aqui na figura 4. Né? Então, nós podemos ver como é que a gente usa essa regra. O meu dedo indicador, ele vai apontar para o sentido da corrente elétrica. Os meus outros dedos aqui da mão, os meus outros 3 dedos aqui da mão, eles vão apontar no sentido do campo magnético fixo, né? No caso, o campo que está sendo gerado ali por esse ímã, no caso desse exemplo. E o meu polegar, que foi o dedo que sobrou aí, ele vai apontar para mim no sentido da força, para onde que vai ser a força resultante. Então, se você usar essa regra, vocês podem testar aí, se você usar essa regra para esse caso aqui, ó, né, colocando o indicador no sentido da corrente, então ele está saindo da tela, é um pouco difícil de fazer, né? Os outros dedos aqui, o dedo médio, o dedo mindinho, eles estão apontando no sentido do campo fixo e o meu polegar aponta no sentido da força. Tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, o exemplo A, nós temos que a força vai estar, que está setinha, né? Ela está indo para cima, ela está forçando esse condutor aqui para cima, empurrando ele para cima. E no exemplo B, né, onde a minha corrente está entrando no plano da tela, perceba que a diferença de A para B é que aqui no A a corrente está saindo, né, está indo no sentido a vocês, saindo da tela, e aqui na B ela está entrando, né, o xizinho aqui indica que essa corrente está entrando no plano da tela. Obviamente que se o sentido da corrente mudou, se nós usarmos essa regra da mão direita para motores, a gente vai perceber que a força, o sentido da força também vai mudar, né? Agora vai ser para baixo. Tá? Então é graças a essa interação aí que eu tenho uma força resultante que vai movimentar o meu motor. Princípio de funcionamento. Então agora a gente vai reduzir o motor, né? Para poder entender, a gente vai reduzir o motor em 3 partes. Né? Quais seriam essas partes? Né? O campo magnético fixo, que seria essa estrutura aqui, né? um ímã ou um eletroímã, né? A gente já vai ver o que seria um eletroímã. Tá? Então eu tenho aqui o polo norte na parte de cima e o polo sul na parte de baixo, né? Como as linhas de campo estão indicando aqui, né? Essas linhas mais escuras representam o campo magnético desse ímã, tá? Ímã fixo. Então ele está descendo, então significa que o norte aqui e o sul aqui. Aqui eu tenho uma bobina, né? E eu tenho um comutador. Já vou explicar a função dele aí. Tá? Então esses 3 elementos seriam os componentes básicos de um motor CC. Campo magnético fixo, a bobina e o comutador. E daí, para avaliar o funcionamento desse motor, nós vamos escolher 4 estágios, né? 4 pontos 4 posições para determinar quais seriam as características desse motor. O primeiro estágio aqui, que a gente chama de primeira posição, seria essa aqui, ó, onde a bobina ela está paralela ao campo, né? Ela está de pé, vou usar essa expressão em pé, né? Em pé ao campo, paralela ao campo. Bom, nessa condição aqui, se nós fizermos a análise,
a força magnética nesse ponto ela vai ser máxima. Quando ela está em pé, a força é máxima. Tá? A força que vai ser gerada aqui ela é máxima. A interação entre esses dois campos vai ter o maior valor. Tá? E daí, se vocês usarem a regra da mão direita lá que a gente viu no slide passado, essa força resultante vai movimentar essa bobina no sentido anti-horário. Ó. Essa setinha aqui e essa outra seta aqui em cima estão indicando para mim que a bobina está tendendo a força, né, que está agindo sobre ela, está movimentando ela no sentido anti-horário, tá? Esse zero aí. E daí quando ela passar um pouquinho, a força começa a aumentar novamente até que chega ao máximo no próximo estágio. Bom, nesse momento aqui, ó, é importante destacar aí a função do comutador perpendicular, ficar na horizontal em relação ao campo, formando um ângulo de 90 graus com o campo magnético, que é o que nós podemos ver aqui nessa imagem, né? Então ela está formando um ângulo de 90 graus. O meu campo está em pé, usa essa expressão, né? E a minha bobina ela está na horizontal ali, formando um ângulo de 90 graus. O que vai acontecer? Nesse momento, né, o campo magnético, a força magnética vai ser nula. Vai ter, só nesse momento, quando ela está exatamente perpendicular, eu vou ter o menor valor para minha força magnética aí. Vai ser o valor zero, na verdade, né? O resultante vai ser zero, tá escrito aqui, ó, tá? E o torque resultante é zero nesse momento, tá? Então, e como é que ela vai, no caso desse motor aqui, como é que ele vai continuar se o torque é zero, né? Ele vai continuar se movimentando um pouquinho por conta da inércia. Então, quando ela estava totalmente na vertical, desculpa, no estágio 1, a força era máxima, e aí conforme ela vai girando, essa força vai diminuindo, né, até chegar a zero, tá? Quando ela está exatamente na horizontal. Mas daí ela vai continuar, né, por inércia, né, ela vai passar um pouquinho desse zero aí. E daí quando ela passar um pouquinho, a força começa a aumentar novamente até que chega ao máximo no próximo estágio. Bom, nesse momento aqui, ó, é importante destacar aí a função do comutador, tá? O comutador ele vai ligar a minha fonte CC, que está aqui, ó, positivo e negativo, à minha bobina. Nesse momento aqui, vai acontecer a comutação. Exatamente quando ela estiver na horizontal ali, que o torque for zero, né? Vai acontecer a comutação. E o que é essa comutação? Eu vou passar a inverter aqui a polaridade da bobina. Antes, vou voltar aqui no slide 1. Antes, ó, o meu positivo da minha fonte, ele estava alimentando o terminal 1 da minha bobina aqui, né? Então a corrente estava saindo, considerando o sentido convencional da corrente, né? Eu estava saindo do positivo, né? E o sentido da corrente estava vindo aqui, ó, né? Sai do positivo e vai para o negativo, o sentido convencional da corrente. Agora eu tenho uma mudança, né? Uma comutação, e essa é a função do comutador, como o nome já diz, né? Ele vai passar, né? Vai trocar o sentido da corrente aqui, tá? Para garantir que na bobina, por que ele faz isso, né? Para garantir que na bobina a corrente sempre esteja fluindo na mesma direção, tá? Que é o que a gente vai ver aqui no estágio 3, ó. Se vocês olharem no estágio 3, que é o da figura A aqui, ó, nós temos o sentido da corrente fluindo aqui, ó, na parte de cima da bobina, a parte que está para cima, a corrente vai seguir sempre no mesmo sentido, sempre para cá, tá? Nesse sentido, nessa direção aqui, que é o mesmo estágio, mesma coisa que acontecia no estágio 1, tá? Mas se ela girou, como que ainda está indo nesse sentido a corrente? Justamente pela ação do comutador, né? O comutador que fez essa mudança aqui, ó. Então, a parte 1 da bobina, o terminal 1 da bobina estava recebendo a corrente aqui do positivo, e para manter a corrente nesse mesmo sentido, agora o que está acontecendo, é o que o terminal 2 está recebendo essa corrente que está saindo do terminal positivo aqui, ó, mantendo para a bobina o mesmo sentido, né? Ela vai receber essa corrente no mesmo sentido, sempre a parte que estiver em cima, na parte de cima aqui no alto, vamos dizer assim, a corrente vai estar sempre indo nessa direção, e na parte de baixo sempre nessa direção, para obviamente garantir que o torque ele seja aplicado
no mesmo sentido, né? Para que não mude, o motor vai estar sempre tendendo a forçar a bobina, né? A força resultante, o torque, vai estar sempre na mesma direção, girando a bobina para o mesmo lado e girando o eixo do motor para o mesmo lado. Então, as setas aqui, ó, elas estão apontando para a mesma direção que estavam no estágio 1. E aqui no estágio 3, né, ela fez um giro de 180 graus, né? Ela estava assim, girou e ficou assim, né? O 1 estava em cima, girou e agora o 2 está em cima, o 1 está embaixo, tá? E nesse estágio 3, ela tem novamente o segundo ponto de torque máximo. Acho que a força resultante é máxima aí. E ela vai continuar no estágio 4 aqui, o que eu posso ver aqui no estágio 4. O que está acontecendo nesse estágio aqui, né? Ele é um estágio intermediário só para mostrar para vocês essa questão que eu comentei, né? A força é máxima nos estágios 1 e 3, quando a bobina está exatamente paralela ao campo magnético, ou assim, né? Nesse estágio, quando ela está na horizontal, formando um ângulo de 90 graus com o campo, né? Quando ela está a 90 graus com o campo, nesse momento exato aqui, o torque é zero, ele é nulo. Mas como a bobina está girando, né, como o motor está girando, por inércia ele passa um pouquinho desse ponto e daí a força começa a aumentar novamente até que ela chega à máxima, né? Então esse quarto estágio aqui, ele está mostrando para a gente que daqui do estágio 3 ela continua girando e aí o torque vai diminuindo até que ela fique na posição horizontal, onde nesse ponto o torque é zero. Mas como ela tá se movimentando por inércia, ela passa desse ponto e continua aumentando, aí depois ela vai continuar aumentando o torque até chegar no máximo novamente. Então, para a bobina aqui, existem dois pontos onde o torque é máximo e dois pontos onde o torque é zero. Se fosse um gerador, né, se isso aqui fosse... O princípio é o mesmo, na verdade, de uma máquina, de um gerador, a ideia é a mesma. No caso do gerador, esses picos de força aqui de torque, né, para o caso do gerador, vão ser picos de tensão, formando a corrente alternada senoidal, né? Então, eu tenho dois pontos de tensão máxima, um em cada sentido, né? Tensão máxima positiva e máxima negativa, e dois momentos onde a tensão é zero, a tensão gerada é zero, tá? No caso do motor, vão ser pontos de torque, de força, né? Força máxima e força zero. Bom, aí vocês podem pensar... Depois eu vou passar um vídeo para vocês assistirem, que mostra, é bem legal isso, ele mostra a animação, dá para vocês verem melhor. Vocês podem pensar o seguinte, professor, isso aqui vai ficar um motor meio manco, né, porque ele vai ter dois pontos de força máxima, mais dois pontos de força zero, então ele vai ficar, dá um impulso, diminui a força, chega a zero, ele vai ficando mais lento, depois ele vai acelerando de novo, depois vai reduzindo, acelera, reduz, vai ficar dando trancos, né? Como é que nós podemos mudar isso? Basta, ao invés de colocar uma bobina só, isso aqui é um modelo mais simples, né? Ao invés de colocar uma bobina só, a gente coloca várias bobinas, né? Coloca 2, 4, 8, 16 bobinas aqui dentro, para que eu tenha vários estágios, né? Quanto mais bobinas dessas eu tiver, eu vou suavizar esses trancos aí, porque são várias bobinas atuando em conjunto aí, e daí o motor começa a girar de uma forma mais suave. Essa é a ideia daí. Então, esse motor aqui dessa forma, com uma bobina só, ele é um motor demonstrativo teórico aí, né? Na prática, o que se faz é colocar várias bobinas aqui nessa parte móvel, que eu chamo de armadura, a gente já vai ver, para suavizar esse movimento e fazer com que esse motor gire de uma forma melhor. Bom, aí as partes componentes do motor CC. Primeira parte, estator. Esse estator, ele é o responsável pelo campo magnético fixo, que vai, né, interagir com o campo da armadura, o campo móvel, e vai permitir o movimento, a força do motor, tá? No caso desse exemplo aqui, ele é um estator do tipo um eletroímã, né? Porque ele é uma bobina que está enrolada aqui, né? Nos dois polos aqui, e vai formar vai ter aquela mesma função do exemplo aqui, que eu tinha um ímã mesmo, né? Norte e sul, aqui, ó, polo norte e polo sul. Então, ao invés de ter um ímã, eu vou ter um eletroímã formado por uma bobina, que é esse caso aqui, ó. Então,
esses dois enrolamentos, eles vão fazer esse papel de ímã e vão produzir o campo magnético que vai interagir aqui e vai permitir que o motor gire, tá? Se vocês olharem na composição dele aqui, ó, vocês vão ver que ele é formado, da mesma forma que o transformador, ele é formado por chapas de aço silício aí, né? Por que são chapas? Nós estudamos lá também em eletromagnetismo a questão das correntes parasitas, né? Então, se eu tenho um campo magnético aqui, eu vou ter correntes que vão ser induzidas nesse material e vão diminuir a eficiência. Para evitar que essas correntes circulem, o que eu faço? Né? Eu vou fatiar esse núcleo em várias chapas delgadas e essas chapas elas são isoladas eletricamente uma da outra. Né? É passado geralmente um verniz, né? Bem fino, mas que vai isolar eletricamente essas chapas e vai fazer com que não haja, né? Como é um isolante, o verniz é um isolante, não vai existir corrente elétrica passando de uma chapa para outra aqui. E o próprio aço silício é por conta da esterese, né? A escolha desse tipo de aço é porque ele tem um ciclo de esterese estreito, nós estudamos isso também, para reduzir as perdas eletromagnéticas. Motores pequenos, né, ao invés de terem eletroímãs, como é o caso desse cara aqui, eles têm ímãs permanentes mesmo, né? Permanente mesmo. Então, o caso, por exemplo, de motores de carrinho de brinquedos, né? Carrinho de controle remoto, essas coisas que tem motores CC, ao invés de ter um eletroímã aqui, para simplificar, é um ímã permanente, tá? Onde tem ímãs também? Em motores de limpador de para-brisa de carro, motor de vidro elétrico de carro, não se tem uma bobina de campo. O que se tem, na verdade, lá nesses motores são ímãs. Como são motores menores, né? A necessidade de um campo magnético não é tão grande, então pode ser um campo magnético menos intenso e daí o ímã é usado, tá? Para simplificar e para baratear. Quando eu preciso de um motor maior, aí no caso eu tenho que usar um eletroímã, né? Tem que ser uma bobina mesmo. Um ímã não daria conta para um motor de grande porte, um ímã não seria eficiente, não produziria o campo necessário, tá? Bom, dentro desse enrolamento do estator, eu tenho dois tipos de bobina, tá? Dois tipos de enrolamento. Nós vamos ver com calma mais na sequência ali, mas só para já antecipar, eu tenho os enrolamentos do tipo campo série e o campo shunt, ou paralelo. Os em série, eles estão, como o nome já diz, né? Eles vão estar em série com o enrolamento da armadura, que é a parte do rotor, é a parte que se movimenta. Então, essa bobina série aqui, ela vai estar ligada, conectada em série ao enrolamento lá da armadura, o enrolamento móvel, tá? E o campo shunt, esse enrolamento campo shunt, ele está em paralelo com o enrolamento da armadura, tá? Normalmente não, né? O que acontece é que o enrolamento campo série, ele vai ser composto, né? Ele vai ser feito por um fio mais grosso e com menos espiras, porque ele está conectado em série lá com o enrolamento da armadura. Já o shunt, o enrolamento paralelo, ele vai ser composto por muitas espiras, muitas voltas de fio e um fio mais fino, tá? Composto por um fio mais fino. E isso aqui, né, pode ser campo série ou campo shunt, depende do motor, vai ser esse enrolamento que está enrolado aqui, que está, né, armazenado aqui, formando as bobinas do estator. Bom, seguindo, dando sequência agora, né, a gente já viu o estator, agora a armadura. A armadura também conhecida como rotor, né, que é a parte que vai se movimentar aí do meu motor, a parte que gira, né, o eixo aí que vai produzir o torque que vai ser aproveitado aí para alguma finalidade. Essa armadura, no caso do motor CC, ela também é composta por bobinas, né? Feita também com chapas de aço laminado, para evitar a questão das correntes parasitas aí. E aqui vocês podem ver que ela está conectada, e nesse caso aqui vocês já podem perceber que não é uma única bobina, tá? É mais de uma bobina aqui que faz parte do meu núcleo aí, né? Dificilmente em aplicação prática, acho que não existe nenhuma armadura que vai ter uma única bobina. Sempre ela é mais de uma, pelo menos duas aí, tá? Bom,
Depois da armadura, nós temos o comutador, né? As partes mais importantes do motor aí. O que esse comutador faz? Essa peça aqui é uma peça de cobre, e ela é separada aqui, né? Cada segmento desse aqui, ó, ele está separado eletricamente dos que estão ao lado dele, tá? E como é que é feita essa separação? Ele é de cobre, mas entre essa peça aqui, ó, em cada intervalo desse aqui, em cada vão desse aqui, existe um isolante elétrico. Geralmente é uma folha de mica, né? Uma folha bem fininha de mica, que vai permitir a isolação elétrica de cada segmento desse do comutador, tá? E para que serve esse comutador? Se eu voltar no slide anterior aqui, ó, o comutador dessa armadura aqui é essa peça aqui, ó. O que vai fazer? Qual que é a função do comutador? Ele vai conectar a armadura, né, com a alimentação e vai permitir a troca. O nome dele já diz, né, comutador. Então ele vai permitir a troca de polaridade, ali, de sentido de corrente na bobina, para fazer com que a armadura tenha sempre o campo, né, sempre a corrente dentro da bobina da armadura, ela sempre vai estar indo no mesmo sentido para permitir o torque no mesmo sentido. Então esse cara aqui ele vai ser responsável por comutar, por trocar o sentido da bobina, o sentido de corrente que está fluindo dentro da bobina. Tá? Então as bobinas elas vão ser conectadas aqui, ó, nesses segmentos aqui, ó. Tá? E daí permitindo aí que a alimentação alcance, né, a bobina seja alimentada e que exista essa troca de polaridade aí. Tá? Essa peça é uma peça de cobre, tá? Para facilitar o contato elétrico aí. E o que vai conectado nessa? Como é que é feita essa conexão da alimentação com esse computador? Através das escovas. Vocês devem conhecer as escovas, né? São elementos de carbono e essa escova ela vai ficar em contato direto com aquele comutador. Conforme ele vai girando, essa escova vai raspando, né, nesse comutador e ela vai permitir o contato elétrico, né? Ela vai conduzir a corrente elétrica para o comutador, né? Ao longo do tempo, conforme o motor vai girando, ela vai se desgastando, né? Até que chega uma hora que ela acaba e precisa trocar, precisa ser trocada. Né? É ela que faz esse contato elétrico ali. Então, como o motor gira, ela vai tendo um desgaste ao longo do tempo. E isso é uma das desvantagens do motor de corrente contínua, né? A necessidade de você ter esses dois elementos, que é o comutador e a escova. Porque quando você tem esses dois elementos aqui, o que acontece? Esse cara aqui, ele é um causador de problemas, né? Porque ele dá manutenção, ele estraga, ele desgasta, né? Então, a principal desvantagem de um motor CC é que você tem uma manutenção mais cara e mais periódica, né? Tem que fazer manutenção nesse motor com maior frequência. Isso é uma desvantagem desse tipo de motor. Por isso, né, que muitas aplicações, né, deixaram de usar o motor CC e passaram a usar o motor de corrente alternada associado com o eletrônica de potência, por exemplo, com o inversor de frequência, para que você tenha um controle de torque em baixas rotações, consiga um bom torque em baixas rotações. Aqui eu tenho uma vista explodida do motor CC, né, com todos os elementos. Então eu tenho aqui a tampa do motor, né? Aí eu tenho aqui, ó, as escovas, os porta-escovas, né, que é o que segura essa escova aqui, o comutador, que faz a ligação da armadura com a alimentação através das escovas. Aqui a armadura, as bobinas aqui dentro dela, né? E aqui a parte do meu estator, onde eu tenho as bobinas de campo aqui que vão fornecer o campo, vão gerar o campo eletromagnético que vai interagir com esse campo aqui e vai produzir o torque do motor, né? Então, basicamente, o motor CC, a constituição dele básica seria essa aqui, né? Os elementos principais: escovas, comutador, armadura e o estator do motor CC. Essas são as partes básicas aí. Lembrando que esse estator aqui poderia ser um eletroímã, né? Eletroímã não, desculpa.
Aqui é um eletroímã, né? Poderia ser um ímã mesmo, polo norte, polo sul. Tipos de bobinas. Como eu disse para vocês lá, eu tenho as bobinas da armadura e tenho as bobinas de campo. Né? As bobinas da armadura estão, obviamente, são aquelas que são enroladas ali na armadura, e as bobinas de campo estão no estator e elas formam aquele campo fixo. Essas bobinas, como eu havia dito, elas são de dois tipos, as bobinas de campo. Elas podem ser do tipo shunt, que são conectadas em paralelo com o estator, e elas têm maior quantidade de fio, né? Mais fio e um fio de mais voltas, mais espiras, de um fio mais fino. E as bobinas do tipo série, elas são conectadas, obviamente, em série com a armadura e são compostas por fios mais grossos e menos espiras, menos voltas de fio aí. Bom, é importante a gente entender o que é a força eletromotriz e a força contra-eletromotriz. Para a gente entender isso, eu tenho um exemplo aqui, ó, uma ilustração que mostra essas duas questões. Quando eu aplico uma corrente num filamento, na bobina da armadura, né, eu vou ter a força eletromotriz, que é a força relacionada com a tensão aplicada à armadura, responsável pela corrente que circula por ela e que resulta em força motriz. Tá? Então, quando eu aplico uma corrente nesse fio aqui, nessa minha bobina, eu vou ter a força eletromotriz. Tá? Só que acontece, pela lei da indução lá do eletromagnetismo, esse campo fixo aqui vai gerar também vai induzir uma força contra-eletromotriz nessa minha bobina. Né? A força eletromotriz, então, é a tensão induzida na armadura quando esta corta o campo gerado no estator que se opõe à FEM. A FEM é a força eletromotriz. Essa força deve estar sempre presente no motor CC. Então, eu tenho duas forças aí, né, interagindo na bobina da armadura. A força eletromotriz, que é gerada aí pela tensão que está sendo aplicada aos terminais da bobina, mas eu tenho uma força contra-eletromotriz que vai se opor a essa força eletromotriz. E da onde que vem essa força contra-eletromotriz? Justamente da indução de um campo magnético, né, uma indução de corrente provocada por esse campo magnético aqui que está o campo magnético fixo. Então eu vou ter essa força contra a eletromotriz, que é justamente no sentido oposto, né? Ela vai tentar gerar uma corrente no sentido oposto à corrente que está sendo gerada pela força eletromotriz, né? Então eu coloco tensão nos terminais da minha bobina, eu vou ter uma corrente em um determinado sentido, e esse ímã permanente aqui vai gerar uma força contra a eletromotriz que vai tentar induzir uma corrente no sentido exatamente oposto. Como resultado disso, eu vou ter uma diminuição da corrente que está fluindo nessa armadura aqui, tá? Porque eu tenho justamente essa corrente que está sendo induzida no sentido contrário. Tá? Isso matematicamente ele está expresso aqui nessa equação. Coloquei aqui para vocês, ó. Isso aqui é a corrente que está fluindo na minha armadura, corrente da minha bobina aí. Então essa corrente ela vai depender da força eletromotriz, que é a tensão que eu estou aplicando nos terminais externos do motor aí, menos a força contra-eletromotriz, que é essa força que está sendo gerada por esse ímã permanente aqui, pelo estator no caso aí. Tá? Dividido pela resistência, que é a resistência da armadura, a resistência ôhmica mesmo dela, né? Bom, então vocês percebam o seguinte, ó, que essa força aqui, ela tem um sentido, o sinal negativo aqui está mostrando que ela tem o sentido oposto à FEM. E, consequentemente, eu vou ter uma redução dessa corrente aqui. Ele vai ser diferente, né? Se eu fizer um experimento, né? Pegar essa bobina e ligar uma fonte de alimentação nela, eu vou ter uma determinada corrente. Só que no motor, essa corrente vai ser menor. Tá? Por que vai ser menor? Porque eu vou ter justamente a força contra-eletromotriz aqui, ó, que vai reduzir o valor da corrente. Então, como é FEM menos a força contra-eletromotriz, isso aqui vai ser menor. Tá? Então,
se o motor não tivesse um enrolamento de campo, né, pensando assim, se não existisse enrolamento de campo, a corrente seria maior. Obviamente que ele não ia girar também, né? Mas o que eu quero deixar claro é que a força contra a eletromotriz ela vai atuar reduzindo a intensidade dessa corrente no enrolamento de campo aqui do enrolamento da armadura, desculpa. Então, da bobina de armadura. Tipos de ligação do motor, né? Eu posso ligar o motor CC basicamente usando a ligação paralela, shunt, a ligação série ou a ligação série paralelo, que é um híbrido das duas aí, que tenta pegar tantas características da ligação paralela quanto as características da ligação série. Na ligação shunt paralela, como o nome diz, né, a minha bobina, está representada aqui no enrolamento da minha armadura, vai estar em série com o enrolamento de campo, aqui com a bobina de campo. Então essa figura aqui ela representa a armadura e esse aqui é o enrolamento de campo paralelo. Tá? Eles estão conectados, como vocês podem ver aqui, em paralelo. A bobina da armadura está em paralelo com a bobina de campo. Quais são as características desse tipo de ligação? A velocidade é praticamente constante, né, variando pouco, e o torque aumenta linearmente com o aumento da corrente. Eu posso ver isso aqui nesse gráfico, né? Conforme eu aumento a minha corrente de armadura aqui, a minha velocidade, ó, pode ver que ela está caindo, ela cai um pouco, mas é praticamente constante, né? Ela não cai muito conforme eu aumento a corrente de armadura, né? E se aumenta a corrente, o torque vai aumentar, tá? Então eu vou ter mais torque. Essa é a principal vantagem do motor na ligação shunt. Ele tem um bom controle de velocidade, uma boa estabilidade de velocidade. Ela não cai muito quando eu aumento o torque aí, né? Quando eu preciso de mais torque, né? A corrente vai aumentar, vou ter que colocar mais corrente aqui, né? Então a corrente aumenta, o torque está aumentando também, né? E a velocidade ela não cai muito, tá? Então ele tem um bom controle de velocidade. Aqui está dizendo o seguinte, ó, a velocidade pode ser controlada com a instalação de um reostato em série com a bobina da armadura. O que seria esse reostato? Um reostato basicamente é uma resistência variável, né, de grande potência, né? Para um motor, por exemplo. É como se fosse um potenciômetro que vocês usam lá no laboratório de eletrônica, né? Ele é um reostato pequeno, né? É um resistor variável de pequena potência. Um reostato seria um resistor de grande potência, um resistor variável de grande potência. Se eu conectar um reostato, né, com esse enrolamento da bobina de campo aqui, conectar ele aqui, né, em série com a bobina de campo, o que vai acontecer? O reostato é um resistor variável, então eu vou conseguir controlar o fluxo de corrente que está passando por esse enrolamento aqui. Quanto maior a resistência, pela lei de Ohm lá, menor a corrente, né? E se eu tenho corrente menor, eu vou ter um campo gerado menor, um campo eletromagnético menor, né? O campo depende da corrente que está passando por esse enrolamento, tá? Variando o campo, eu consigo controlar a velocidade do motor, tá? Se eu variar a intensidade desse campo fixo aqui do estator, eu consigo variar qual que vai ser a minha velocidade do motor. Então, eu consigo aumentar ou diminuir a velocidade, né? Se eu diminuo o campo, a tendência é que a velocidade aumente. E se eu aumento o campo, a tendência é que a velocidade diminua. Tá? Nesse tipo de motor CC aqui, né? Aumenta o campo, a velocidade diminui o campo, a tendência da velocidade aumentar. Tá? E aqui está uma informação importante desse tipo de motor, é o seguinte, ó. O circuito de campo ele não pode ser aberto sob risco de um aumento brusco da corrente de armadura e velocidade do motor, danificando. Tá? Então, tem que tomar cuidado, né? Esse tipo de instalação de reostato aqui é uma instalação que pode ser feita, mas ela tem que ter um cuidado, que é o seguinte, você nunca pode zerar, né, com o motor ligado, funcionando lá com carga, né, operando, você nunca pode zerar a corrente de campo aqui. Ela nunca pode ser zero. Por que ela nunca pode ser zero? Porque se ela for zero, a velocidade pode disparar, a corrente dispara, e eu posso danificar esse motor. Tá? Ele pode queimar. A corrente vai aumentando, e ele pode vir a queimar. Eu posso, para entender isso, a gente volta aqui nessa equação aqui que determina a corrente da armadura, e eu vou ter o seguinte, ó, a corrente na armadura é a força eletromotriz, que está relacionada com a tensão que está sendo aplicada à armadura, menos a força contra-eletromotriz.
essa força contra-eletromotriz é justamente proveniente, né, da interação desse campo aqui, ó, da bobina com esse campo aqui. Se eu zero esse campo, né, então se a corrente no estator é zero, esse campo vai ser zero. Se ele for zero, esse termo aqui, ó, ele vai desaparecer, porque eu não vou ter força contra-eletromotriz. Então a tendência é a minha corrente aqui aumentar muito, porque isso aqui vai ser zero, né? A força contra-eletromotriz, ela segura essa corrente aqui, né? Então ela é necessária, além de fazer o motor girar, né? Mas ela é necessária. Então quando esse termo aqui é zero, a corrente dispara e eu posso ter o motor pode ser danificado. Né? Posso queimar esse motor, ele vai disparar a velocidade, disparar a corrente e ele pode ser danificado. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não zerar a corrente que está passando nesse enrolamento paralelo aqui. Tá? Eu posso trabalhar, alterar um pouco o valor dela, aumentar ou diminuir, mas eu não posso nunca zerar o valor dessa corrente do enrolamento de campo aqui. O segundo tipo de ligação é a ligação série, né? Onde o nome já diz, o meu enrolamento de armadura, ele está em série, pode ver a conexão, está em série com o enrolamento do estator. Aí os dois estão conectados em série, formando um único circuito aqui. A corrente passa pelo enrolamento da armadura e passa na sequência pelo enrolamento do campo, né? Enrolamento do estator aí. Tá? Quais são as características desse tipo de ligação? Ela possui excelente torque e péssimo controle de velocidade. Né? Então, se vocês olharem aqui, ó, a curva de torque ela é muito brusca, né? Ele tem um torque muito alto. Né? Esse gráfico aqui também ele é velocidade e torque pela corrente na armadura. Tá? Faltou estar escrito aqui, né? Acho que cortou um pouquinho a imagem, mas é a corrente de armadura aqui nesse eixo. Então eu tenho um torque muito elevado, ó. A ascensão do torque é muito elevada. Só que em contrapartida, a velocidade desse cara aqui é muito reduzida. Tá? A velocidade dele é muito reduzida conforme aumenta a corrente de armadura. Ele tem muito torque, só que quando eu tenho muito torque, a velocidade dele cai bastante, cai bruscamente. Tá? Então ele é conveniente para ser usado com grandes cargas, pontes rolantes em usinas siderúrgicas, por exemplo, trens elétricos, né, metrô, tá? Pois ele apresenta elevado torque atuando em baixas rotações. Então quando eu preciso de muito torque mesmo, preciso de muita força e não preciso de velocidade, né? Por exemplo, quando você está partindo um motor, um trem elétrico, né, que precisa de muita força, mas inclusive ele deve começar devagar, né? Então eu uso esse tipo de motor na ligação série. Tá? Em pontes rolantes também, que são aquelas pontes em usinas siderúrgicas que transportam material. Então preciso de muita força e pouca velocidade. Nesse caso daí eu uso os motores, posso usar os motores, uma boa opção são os motores série. Tá? Ele não deve ser conectado sem carga acoplada, pois a velocidade pode aumentar ilimitadamente destruindo o motor. Então esse motor ele tem essa limitação, ele tem que ser conectado, né, com carga, tá? Porque se você deixar ele sem carga, ele pode disparar, né, e a corrente pode subir a velocidade e ele pode queimar também, pode danificar ele. Tá? Então sempre trabalhe, né, esse motor ele é feito para se trabalhar, esse tipo de ligação é feita para atuar com motor com carga. E aí eu tenho uma ligação que seria intermediária, seria série paralela, onde eu tenho uma bobina série, que está em série com a armadura, e uma bobina shunt, uma bobina em paralelo aí. Seria um híbrido das duas, né? Seria a junção das duas, tá? Então, qual que é a ideia desse tipo de ligação? É combinar o que a ligação paralela tem de melhor, que é o controle de velocidade, com o que a ligação série tem de melhor, que é o alto torque. Então, buscou-se nessa ligação série paralelo ter um híbrido das duas, tá? Onde você precisa de uma velocidade estável, relativamente estável, e precisa de bastante torque na saída, na partida. Então eu tenho as duas ligações aí. Tá? E aqui eu tenho na figura 21, aqui eu tenho um gráfico de como seria
o comportamento desse motor em relação à velocidade e torque com a corrente. Tá? O torque é elevado, né, conforme o aumento da corrente, a velocidade cai, mas ela não cai tanto quanto na ligação série. Tá? Aqui está dizendo, né, os motores compound são utilizados onde há necessidade de velocidade constante com variações extremas de carga. Tá? Compound é o série paralelo, né? Seria o composto aí. Tá? Bom, para ficar mais claro essa relação entre os três motores, né, para vocês verem como o série paralelo é meio que uma tentativa híbrida, é uma tentativa híbrida para tentar pegar o melhor da característica do paralelo com o melhor da característica do motor série. Eu tenho os gráficos aqui, ó, velocidades e os torques, esses três aqui, né, dos três tipos de motor, né? Motor série, velocidade do série, torque do série, o composto e o derivação. Então, ó, se a gente vamos pegar o torque, né? Então, o torque do motor série, ele é o melhor de todos, né? Ele é mais alto aí, né? Só que a velocidade é a pior, a velocidade em série, ó. Ele perde muito velocidade, ó, conforme aumenta a corrente aqui. Então, ele tem muito torque e baixa velocidade. O motor em derivação, que é o paralelo, ele já é o contrário, né? Ó, ele tem uma velocidade boa, praticamente estável, ela não cai muito, está caindo, mas não cai muito, né? Bem menos do que o motor em série. Só que o torque em derivação é o mais baixo, ó, um nível de torque mais baixo. Tá? Ó o torque série, ó o torque em paralelo, que seria o shunt aí, né? Em derivação, né? Em derivação, quando eu falo derivação, shunt e paralelo, é o mesmo motor. Tá? A bobina está derivada, ele está em paralelo com a bobina da armadura. Então, e aonde está agora o composto, ó, que seria os dois? Né? Que tem a bobina em série e a bobina em paralelo. Vocês podem ver aí, ó, que ele está no meio termo. Ó, tá? Na questão da velocidade, ele está exatamente no meio. Ó, então, ele perde velocidade, mas não perde tanta velocidade quanto o série. Tá? Opa! E ele não é tão bom, o controle de velocidade não é tão bom quanto o motor em derivação, mas não é tão ruim quanto o motor série. E o torque também, ó. Ele está no meio termo, ele não é tão alto quanto o motor série, mas não é tão baixo quanto o motor derivação. Tá? Então ele tenta unir essas duas características aí, com bom controle de velocidade com alto torque, que é utilizado na partida desse motor aí, né, principalmente.